muito sobre o caso de Gerson de Mello, não foi não? Um jovem de 19 anos que morreu depois que invadiu o recinto dos Leões no Parque da Bica, aqui na capital. Vocês lembram que eu falei que a justiça havia determinado a internação dele? Mas onde é que ele seria internado? Onde ia acontecer essa internação? Já que uma nova lei de 2021 acaba com espaços de internação para pessoas psicossocialmente vulneráveis aqui no Brasil. Bora conversar com Glaucia Araújo, ao vivo. Ela vai trazer informações para a gente sobre isso. Né, Glaucia? Boa tarde. Oi, Danilo. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Danilo, inclusive a gente fez até uma série de matérias mostrando todo esse processo de interdição aqui no manicômio judiciário, que foi em 2024. Mas por determinação da justiça, o vaqueirinho, o Gerson, ele teria que vir para cá, que é um hospital de custódia, mesmo estando interditado, como a justiça ia determinar, ele ia precisar vir para cá. Hoje conta com 23 internos. Aqui a gente já mostrou que chegou a ter mais de 90 internos, que são aquelas pessoas que cometem crimes, grosseiramente dizendo que não tem nenhuma... não entende que está cometendo aquele crime. Então, por isso é que vem para cá. Mas como tinha essa decisão do Tribunal de Justiça já e do Conselho de Justiça também, aqui foi interditado para não receber mais nenhuma dessas pessoas. Só que quando a Justiça determina, é preciso que cumpra. E ele poderia estar aqui hoje, se não tivesse demorado tanto, amigo, porque ele teve 6 passagens pela polícia depois de adulto, porque quando adolescente, ele foi atendido aqui, ó, desse outro lado do muro, que é o Juliano Moreira. Aí ele teve várias entradas, porque tinha os transtornos. Quando ele estava surtado, ele precisava de atendimento no Juliano Moreira. Mas depois que ficou de maior, ele era preso, levado para as audiências de custódia. E aí a gente até contou ontem que a juíza disse que em março pediu para que ele fosse atendido em ambulatório, mas ele foi e depois ele não retornou. O outro juiz da custódia, também o plantonista, dessa vez que ele foi preso, também solicitou, mas já existia uma decisão para a internação solicitada em outubro, que só foi ontem publicada no diário para que fosse cumprida. Nessa hora, Vaqueirinho já estava morto. E aí não adiantava mais. Ele poderia estar aqui, né, no hospital de custódia, recebendo o tratamento que ele tanto buscava quando ele ia preso lá no Roger, que era isso que ele fazia. Ele pedia para ficar preso, para receber alimento, para também tomar uma medicação lá e ter também o cuidado que as pessoas tinham com ele por lá. Então a gente aqui não está falando da questão dos crimes que ele cometeu. Ele cometeu crimes contra o patrimônio. Ele também furtou algumas coisas, motos, que a gente também mostrou aqui na TV. Mas ele tinha o direito de ter tido esse tratamento, porque ele era uma pessoa que tinha transtornos mentais. É tanto que ele acabou entrando no recinto de uma leoa, acreditando que ele poderia estar ali junto com ela e ela não ia oferecer nenhum perigo para ele, porque o que ele queria? Ele queria ir para um safari, para entrar em contato, ficar em contato com leão, com leoa, tentou isso, não conseguiu. E a prima falou ontem no enterro que ele passou a semana inteira dizendo que queria ir para o safari, que queria dinheiro para isso. Então era uma criança, como todos já falaram, em um corpo de um adulto, que precisava de tratamento, que era direito dele.
porque o Estado tem esse dever de dar o tratamento para quem precisa, mas para ele não chegou a tempo. Inclusive, o corpo de Gerson ontem foi enterrado no cemitério do Cristo Redentor, e a gente tem aqui uma fala da prima dizendo quem era ele. Por quê? Porque a gente passou esses dias inteiros falando assim, que ele, a mãe esquizofrênica, a avó esquizofrênica também, outros parentes também, o pai, ninguém sabia quem era, os 4 irmãos foram adotados e ele não conseguiu isso, infelizmente. Então a gente não sabia se ele tinha outros parentes. E ontem, no enterro, os parentes foram e a gente conseguiu falar com a prima e vamos ver o que ela disse. Ele dava sinais como todo autista dá, pede socorro dentro de seu mundo. E aí as pessoas sempre interpretam como frescura, como birra, como criança mal educada. Eu sou mãe atípica, eu sei. É sempre assim, que a criança ela é mal educada. Ele sempre deu sinais. Foram 16 passagens que ele teve. E dessas 16 passagens que ele teve, foram 16 tentativas de tratamento que ele nunca teve. O apoio que teve foi o assistente social e o diretor do presídio, vale ressaltar. Foram as únicas 2 pessoas nessa passagem dele que ele pôde conversar, abraçar e se sentir amado. Então a gente não podia fazer muita coisa. Quem poderia fazer era o poder público. Nós não podíamos. Como família a gente fez o que pôde. Mas segurar uma pessoa assim dentro de casa o tempo todo, e todo mundo que tem uma pessoa neurodivergente dentro de casa sabe como é. Devido ao histórico, você esperava um fim trágico dessa forma? Não, ninguém esperava. Como é que a pessoa ia esperar uma coisa como essa, né? Porque eles já estavam acostumados a ele cometer pequenos crimes para chamar a atenção e ser levado para o presídio. Inclusive, na sexta-feira, ele procurou lá o Fórum Criminal dizendo que queria ser preso, queria voltar para o presídio. Então, era uma pessoa que estava o tempo todo querendo atenção. Ontem também a gente mostrou aqui, quando a conselheira tutelar, ela explicou que ele gostava de desafios. Quando as pessoas desafiavam, ele ia lá e fazia. Como uma criança que você diz, não faça isso, e a criança, por não saber, não entender, ela acaba fazendo. Era assim que ele era, as pessoas que conheciam, que conviviam, dizem isso dele. Inclusive, ontem, a conselheira, ela fez um desabafo na hora também do enterro do Gerson. E vamos ver o que foi que ela disse. A gente acabou de enterrar Gerson. Tem outros Gersons ainda. Tem outras Gersinas, como disse o padre, que nós precisamos proteger. Eu estou muito chocada, inclusive com o enterro numa cova rasa, bem rasa, como foi rasa a proteção a Gerson pela saúde mental, como foi rasa a proteção à família de Gerson. É muito triste ver uma mãe no enterro de um filho que ela nem está percebendo o que está acontecendo. A fala da mãe para a defensora de direitos humanos que foi conversar com ela foi: se ele tivesse vivo, eu costurava ele todinho. É muito triste todo esse abandono. Que difícil, né, Danilo? Toda essa história do Gerson, a gente vem contando tudo isso desde a semana passada, quando ele foi preso, quando ele deu aquela declaração dizendo e achando normal ter jogado pedra na viatura da polícia, mesmo ele sabendo que ia ser preso. Para muita gente naquela hora que a gente não sabia, as pessoas fizeram aquele julgamento dizendo que ele era debochado, que ele estava ali fazendo de propósito, mas ninguém sabia a história do Gerson. A gente não tinha nem ideia de tudo isso, a gente só veio conhecer, infelizmente, quando ele foi até a jaula
da leoa, daquele recinto, escalou aquele muro de quase 6 metros, passou foi para um tronco de uma árvore, desceu e ali ele, numa luta que ele era uma desvantagem muito grande para ele acabou perdendo e morrendo ali naquele local. E a história dele hoje ganhou o mundo. E também fez um alerta para que a gente tenha mais cuidado com as pessoas que têm transtornos mentais, para que elas recebam sim o atendimento que elas merecem, que é de direito delas, para que elas tenham respeito e que elas possam sim viver bem, porque Gerson, infelizmente, ele não volta mais, mas deixou essa reflexão para a gente, e a gente torce que a partir de agora os poderes públicos eles possam ter um olhar diferente do que eles tiveram até agora com essas pessoas. E a gente também torce para que essa família ela fique bem, né? Porque a gente sabe que, como agora há pouco a conselheira disse, que a mãe não tem nem ideia do que aconteceu com o Gerson. Mas os outros parentes, claro, estão sofrendo muito com essa perda. É isso, viu, Danilo? Eu volto com você. Inclusive é importante dizer, né, Glaucia, que essa família está sofrendo muito, não só com a perda do Gerson de forma tão trágica, mas também pelo julgamento das outras pessoas. Tem muita gente culpando a família de Gerson pelo que aconteceu. Mas eu tenho que dizer uma coisa aqui, só sabe quem vive, só sabe quem está passando o problema. Então não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém fazer um julgamento desse tipo. Infelizmente, Gerson perdeu a vida de forma trágica e a gente sabe que ele devia ter recebido um atendimento, que ele deveria ter recebido uma atenção especial. Como a prima de Gerson falou, inclusive, ele tinha um amor pelo diretor do presídio do Roger, que é o Edmilson Alves, conhecido como Selva. Em um áudio enviado para o diretor, após uma das passagens de Gerson pelo Roger, ele fez uma declaração. Bora ouvir. Seu Selva, tudo bem, senhor? Eu lhe amo e um abraço pro senhor. Tchau, seu Selva. E o carinho que ele sentia pelo diretor do presídio, ele mesmo dizia que lá no presídio ele era tratado bem, as pessoas cuidavam dele, ele dormia bem, ele tinha alimentação e tinha quem desse a medicação para ele. Edmilson Alves mandou um vídeo falando sobre a assistência que foi prestada a Gerson lá no presídio do Roger. Bora conferir. O Vaqueirinho teve do Estado o que ele nunca teve, né? No presídio do Roger ele teve dentista, médico, ele teve psicólogo, psiquiatra, ele estudou, certo? Em sala de aula, tudo. Então foi uma pessoa que teve o acolhimento necessário do Estado no presídio, dentro do possível. Eu acho que isso abre um debate a nível nacional. O fechamento dos presídios de psiquiatria floresce, né? Da lei antimanicominal, né? Isso é uma discussão que, se você perguntar a minha opinião, como é que tá, isso tem que ser discutido mais ainda. Mas a gente não tem mais os manicômios do judiciário, né? Então a polícia continua prendendo pessoas com problemas mentais, só que elas estão na porta de entrada do presídio de pessoas normais, entendeu? Então, gente, eu tenho um vídeo de Vaqueirinho se despedindo do chefe de disciplina, eu tenho um vídeo de Vaqueirinho indo para a escola, eu tenho muitos momentos de Vaqueirinho que só quem trabalha no presídio sabe o acolhimento que deu. Agora você veja que, de fato, ele recebia muito carinho, muita atenção, ele era acolhido naquela unidade prisional. Mas a gente está falando de um presídio, minha gente. A gente está falando de uma unidade penal. A gente está falando de um local para onde são levados criminosos que cometem dos mais diversos delitos. O que não era um lugar, não era espaço para o Gerson ocupar. Ele precisava de atendimento, ele precisava de acolhimento, mas não naquele espaço. Ele merecia ser ouvido, ele merecia ter tido uma vida muito diferente da que ele levou. Mas, infelizmente, repito, a vida dele, muito curta, terminou de uma forma tão trágica.